Olá, gente! Estamos de volta aqui no Simplifica Biologia com mais um videozinho, de novo para trazer alguns aspectos importantes. Eu estou trazendo vídeos diários para vocês, para poder então trazer algum assunto bem interessante relacionado então ao estudo do cabelo, né? Tudo isso faz parte do que nós vamos abordar e trabalhar no curso de Tricologia, a ciência do fio do cabelo, que vai ser realizado nos dias 10 e 11 de junho, de modo virtual. Eu estarei deixando o link aqui na descrição para que vocês possam fazer a sua inscrição. O que nós vamos abordar então como uma curiosidade dentro aqui do Simplifica Biologia no dia de hoje? A questão da diferenciação do fio do cabelo. Será que o fio do cabelo ele é sempre o mesmo, não importa a idade que a gente tenha ou o tempo de vida? Nós devemos notar, e muitos de vocês, se pegarem fotos antigas de vocês, vai observar que há uma diferenciação do que vocês têm de cabelo quando eram pequenos e como estão agora, né? O mesmo também, muitas vezes, acaba se reconhecendo isso quando se pega a foto de parentes e diz assim, meu Deus do céu, olha o cabelo do pai, olha o cabelo da mãe, olha como é que era o cabelo da avó, do vô, né? E a gente tem uma ideia diferenciada como isso vai acabar ocorrendo. E por que isso ocorre? Obviamente, a idade é um fator importante para que se tenham alterações. Nós vamos ter mais um videozinho ainda dentro dessa semana, né, explicando para vocês o processo do surgimento do fio dos cabelos brancos, o que ocorre que faz com que a gente venha apresentar estes fios de cabelo branco e o que está relacionado com o processo do crescimento e alteração do fio do cabelo, né? Nós temos uma característica interessante dentro do processo do estudo da tricologia e já vamos então abordar uma área anterior. Quando surgem os fios de cabelo, né? O fio do cabelo ele surge dentro de todo o processo gestacional. É uma das grandes proteções e quando se estuda a embriologia se tem este aspecto importante, tá? Dependendo da imagem, hoje nós temos tecnologia suficiente a partir de ecografia, principalmente aquelas 4D, na qual nós conseguimos visualizar em 3 dimensões, termos toda a aparência do som e a perspectiva de como serão nossos filhos a partir destas imagens, né? E por que eu estou trazendo isso? Se tem um processo do surgimento do cabelo dentro da parte final do período gestacional, né? Nós vamos ter então dentro ali do processo do período fetal, entre as semanas subsequentes, mais próximo do fim da gestação, principalmente ali a partir da 14ª, 15ª semana de gestação, quando começam a se ter algumas alterações morfológicas mais evidentes, a visualização dos fios do cabelo, né? Como um ponto importante. Por que o cabelo já vai ser fundamental aqui? Porque nesse aspecto, como eu comentei com vocês no vídeo passado, o cabelo ele serve como fator protetor. É o mesmo cabelo que nós temos hoje em dia? Não. Esse fio de cabelo, ele se encontra em todo o corpo. E quando eu digo todo o corpo, gente, ele vai recobrir absolutamente toda a superfície do corpo. É um cabelo, um tipo de pelo e uma estrutura extremamente fina e um fio curto, chamado de pelo velos, tá? Pelo velos, ele é encontrado em crianças, né, dentro desse período gestacional, e ele vai ser importante para o processo de embate e choques, né? Porque a criança vai apresentar uma certa movimentação. Na fase final desse processo gestacional, nós vamos ter uma criança que começa a ficar comprimida, tá? Dentro da região uterina, dentro do saco amniótico, né? Na qual vai se encontrar, e dentro deste processo, para que não se tenha a fricção, o que poderia ocasionar lesões, estes pelos vão também dar uma proteção significativa nestas crianças que estão em estágio final de desenvolvimento. Então é comum de se encontrar estas crianças logo que nascem, um cabelo bem ralinho, lisinho, tá? E recobrindo boa parte do corpo. Esse pelo ele não dura muito tempo. Ele é um pelo que vai durar em torno, especificamente, de uma semana. Após uma semana, se a criança nascer com uma característica do rosto até mais peluda, depois toda a queda destes fios de cabelo irão cair e a criança começa a se readaptar. Dentro do período de infância, ela ainda vai manter uma característica de um fio de cabelo menor, com crescimento bem mais lento, tá? E isso vai estar caracterizado como um ponto também das estruturas do cabelo velos, na qual nós vamos visualizar. Aí aqui é que entra a parte interessante.
O que faz então nós mudarmos drasticamente a estrutura do cabelo e que marco está relacionado com isso, para que a fase adulta apresente essa transição do tipo de cabelo e as características. Bom, tudo isso se dá um processo na fase final da parte infantil da criança, quando ela entra no período chamado de puberdade. O que nós temos como marco dentro da questão da puberdade, gente? É exatamente o processo das nossas glândulas sexuais começarem a produzir os hormônios para diferenciação sexual, ou seja, diferenciação secundária dos indivíduos. O que nós temos? Dentro do período da infância, a criança ela tem uma baixa quantidade de hormônios produzidas, praticamente muito basais, por assim ser considerado. Quando se entra na puberdade, nós vamos ter uma mudança na qual o corpo de uma criança começa a se adaptar para se tornar um corpo adulto e precisa passar por algumas modificações que são importantes para que ela chegue no estágio de maturação final, que é exatamente o corpo adulto. O que está relacionado com isso? Na mulher, especificamente, as alterações não são tão gritantes, mas há de se perceber estas adaptações pelo aumento dos níveis de hormônios androgênicos como o estrogênio e a progesterona, fazendo com que as meninas normalmente entrem no processo do ciclo menstrual. Quando começa a se visualizar o processo de diferenciação do fio de cabelo de uma menina, especificamente, há uma variação que vai depender exatamente do seu processo de maturação e o período em que ela tem a primeira menstruação, ou seja, o primeiro início do ciclo, quando aqueles picos hormonais pela liberação de LH, FSH, e sendo controlado pelo estrogênio e pela progesterona, a adaptação do seu ciclo reprodutivo. Isso pode ter uma variação entre os 9 até os seus 15 anos, que é um período que se tem de expectativa que isso possa acontecer. Quanto mais prematuro ocorrer este processo, mais rápido se tem essas adaptações e processos de crescimento e desenvolvimento cessam e nós vamos trabalhar com o processo de diferenciação secundária nessa caracterização. Tá? No homem, o principal e o mais regulador que nós vamos encontrar é a presença da testosterona. A testosterona como um dos grandes responsáveis por esse processo de estimulação para o processo de crescimento dos chamados pelos terminais. Tá? Então nós vamos ter do período dos 8 a principalmente 16 anos, sendo como caracterizado como os principais picos na qual nós vamos encontrar. Quais são as regiões na qual nós vamos visualizar esse processo de surgimento destes pelos? Os primeiros locais são os pelos pubianos. Aonde ficam os pelos pubianos, gente? Para quem não sabe, é na região da virilha, especificamente, onde nós começamos a apresentar então a transformação inicial e serve ali neste ponto como um processo de proteção de um órgão genital que vai estar no seu processo final de amadurecimento. Nós temos uma grande quantidade de glândulas ali que começam a ser estimuladas e eu tenho então um processo de crescimento. E o outro então é na região dos braços, principalmente na região entre a parte do tórax e também na região das axilas, aonde é comum de se visualizar. Esse processo mais acentuado nos meninos, e obviamente vindo a culminar com seu ponto final a partir dos seus 16 a 17 anos, com o surgimento de pelos faciais, ainda com uma característica de velos, são pelos finos, por isso que não se tem o surgimento de um bigode especificamente. É todo um trauma para quem é adolescente que passa nesse período de transição e as alterações são significativas. Entre elas, vocês podem ver como se tem mudanças secundárias, porque normalmente meninos vão ter a voz um pouco mais infantilizada, e conforme vai se tendo o processo de aumento de testosterona, inclusive as nossas pregas vocais vão se mudando e nós vamos tendo o período na qual eu vou tendo a adaptação da minha voz. Isso é um dos pontos. O cabelo, obviamente, também faz parte deste complexo e desse contexto, na qual nós vamos estar aqui observando como esta grande característica de transformação. Então isso tudo é um ponto importante, a qual nós vamos ter que lembrar e caracterizar como esta característica. Então isso traz também estas adaptações. Obviamente a puberdade é um marco importante pela presença dos hormônios.
Trago aqui alguns exemplos para que vocês possam visualizar e nós vamos conseguir caracterizar, tá? Como a parte final da minha explicação do vídeo. É um vídeo mais curto, mas que tem uma boa quantidade de informações e, obviamente, dentro do curso nós vamos conseguir destrinchar muito mais estas características aqui, como alguns pontos interessantes. Tá? Vocês observem aqui, essa aqui é a Brooke Shields, tá? Nós temos uma foto dela como criança, em torno de 6 a 7 anos, foi imagens captadas da internet, não reservam direitos autorais, portanto está tranquilo de ser utilizados. Tá? E vocês podem observar uma característica, tá? Do pelo e do cabelo dela, muito mais longo, fino e com uma coloração mais clara, que isso é um ponto comum pela ausência de hormônio. Quando se entra no período de transição, nós podemos observar também a mudança no corpo, o surgimento, então, das glândulas mamárias, o aumento dessas estruturas e o processo do aumento de estrogênio e progesterona, que normalmente é comum, e isso vai levando a substituição desta pelagem de pelos velos para os chamados pelos terminais, que começam a crescer. Surgimento inicialmente, e a troca vai estar completa quando se tem alteração, principalmente da grossura do fio do cabelo, relacionado então ao maior processo de índice de produção acelerada que nós vamos ter, que é diferente do que nós vamos visualizar na infância. O cabelo da criança ele demora mais para crescer do que de um adulto. Isso também é uma característica interessante devido à ausência de hormônio e obviamente vai interferir na sua consistência, por assim dizer, né? Vocês podem observar que há uma diferenciação, inclusive no processo do cabelo mais liso para uma característica mais cacheado. Isso também pode ocorrer, gente. Vocês terem uma ideia de terem o cabelo quando eram crianças liso e ao adulto se tornar encaixado, porque ele vai alterar pela produção hormonal as conformações, as ligações das suas proteínas dentro do fio do cabelo e pode fazer com que ele tenha um rearranjo diferenciado. O mesmo nós vamos ver aqui com outro grande ídolo do cinema, né, Leonardo DiCaprio. Observem os cabelos extremamente mais finos e com uma coloração mais clara, e no seu processo de puberdade, uma foto dele com 16 anos, né? Eu acredito que foi do filme Romeu e Julieta que foi retirada esta imagem da internet. Vocês observam inclusive uma coloração um pouco diferenciada e o cabelo muito mais grosso, tá? Também como um ponto importante. Aqui, diretamente relacionado pela presença de testosterona, tá? Na qual vai fazendo com que ocorra estas alterações e estas terminações. Conforme vai se passando a idade, é de se esperar que nós tenhamos, então, um processo de produção de pelos de maneira secundária para essa diferenciação muito mais evidente, sendo visualizado, então, dentro da parte da infância sem pelugem nenhuma, e conforme vai sentando e se tendo aumento do seu processo gradativo, dos picos de testosterona do que é esperado dentro do processo, principalmente para o homem, nós vamos tendo alteração da sua penugem, né? Ou dos seus processos de crescimento de pelo. O mesmo visualizado para a mulher, um pouco menos acentuado, porque a mulher apresenta menos testosterona. Testosterona é um grande hormônio relacionado ao processo de crescimento de pelos secundários, ou chamados pelos terminais. É comum de ser visualizado na mulher como uma característica chamada de hirsutismo, que é quando a mulher apresenta elevados níveis de testosterona e ocorre um processo chamado de masculinização, ou seja, o crescimento de pelos, né, na região da face como um ponto comum. Isso também é utilizado em atletas que se fazem uso de hormônios androgênicos como testosterona para ganho de massa, quando vão competir. Isso pode se ter um efeito adverso, exatamente o processo acentuado de crescimento de pelos em mulheres, como um ponto característico. Se nós vamos relacionar com a questão da queda, último tópico, gente, para ser um vídeo realmente no máximo 15 minutos, nós já estamos estourando 13 minutos aqui. A presença elevada de testosterona não está ligado com o processo de queda de cabelo para os homens, tá? Isso tem a ver com a conversão inadequada da testosterona e a quebra inadequada. E é isso que também se utiliza quando se faz o tratamento com finasterida ou minoxidil, para tentar interromper este ciclo de quebra inadequada do fio do cabelo. Gente, eu espero que eu tenha feito uma boa explanação para vocês, tenha conseguido trazer alguns questionamentos sobre esses tipos de diferenciações de pelos e, para quem achou interessante o vídeo, não deixe de deixar o seu like, a sua curtida, comente e também acompanhe o link aqui na descrição. Nós vamos ter um curso muito interessante sobre todo esse processo da fisiologia do fio do cabelo. Espero vocês então nos dias 10 e 11 de junho. Não tem desculpa porque o curso é online, então ele vai ser bem interessante, vai estar aberto à discussão e nós vamos poder trabalhar bastante com estas questões. Beijo, gente, muito obrigado pela atenção de vocês.